Olha, se a gente for ver o que transição significa, no senso comum, vamos dizer assim, significa estar de passagem de um lugar para outro, né? E de alguma forma é um pouco isso que eu estou chamando de transição. No entanto, eu acho que para nós, para todos nós, para cada um de nós que coordena os grupos, transição tem uma definição um pouco mais particular, vamos dizer assim. Transição é aquele momento em que, de alguma forma, o dia a dia da gente, a rotina da gente, as coisas que a gente faz meio no piloto automático, que a gente pensa, que a gente sente, sem muito saber que está pensando ou sentindo, sofrem uma certa ruptura, elas sofrem uma quebra mesmo. E essa quebra gera um estranhamento. Para nós, transição tem muito a ver com essa sensação de se sentir estranho em relação a si próprio, em relação à vida, em relação ao que está vivendo, ao que está experienciando, né? Então, transição não é necessariamente uma passagem de um lugar para o outro, mas transição é a quebra de um certo conforto cotidiano que, de modo geral, a gente tem, por mais que a gente tenha problemas no cotidiano. Além disso, eu acho que é importante dizer que, para a gente, transição é sinônimo de um momento que pede tempo, que pede calma, que pede para ser ouvido. Então, transição, acho que aí sim, diferentemente do senso comum, que diz que quando a gente está em transição, o mais importante é a gente decidir logo para estar no lugar onde a gente deseja estar. Para nós, é exatamente a transição que deve ser vivida. É esse momento de estranhamento, é esse momento de questão que deve ser vivido. E deve ser vivido no tempo que o momento exige, que o momento pede para ser vivido. Transição, eu vou chamar de um processo, qual muitas vezes a gente tem que passar, no qual se dá a necessidade de a gente ter que fazer escolhas e fazer decisões, né? E agora interpretando decisões como algo diferente da escolha. A escolha, às vezes, é da ideia do plano, da ordem do plano, do projeto. Decidir é o processo que leva a gente a estar inteiro nessa decisão que a gente fez, né? Só que justamente no momento de transição o que acontece é que muitas vezes a gente está com uma dificuldade de admitir que a gente vive um estranhamento, que a gente tem algo que não faz muito sentido, ou até que a gente fez a escolha errada. E a gente precisa, né, viver esse estranhamento para dar espaço e ouvir o que está acontecendo com a minha vida nesses momentos. Então é espaço, de alguns momentos, ajudar a criar familiaridade onde não é mais, né, mas também é espaço, no momento de transição, né, não está difícil o nosso projeto, de propiciar que o estranhamento ocorra, né, que a pessoa consiga vivenciar o estranhamento e ela não fique num ciclo de repetição de algo, de comportamentos que apenas façam ela entrar num vício existencial, que abra, de alguma forma, esclareça novos caminhos para ela e que ajude ela a esclarecer sobre os caminhos e as questões que existem na vida dela. O que eu vejo uma esperança nesses momentos críticos de transição. Porque em chinês, por exemplo, crise quer dizer ponto crítico. Tem um momento na nossa experiência de vida em que ou a gente ou se move ou se move. E aí você pode estar encontrando novas possibilidades que até aquele momento não apareciam para você. E elas aí sim podem estar te carregando diferentemente, né? No sentido de estar te preenchendo, te dando, te fortalecendo, te empoderando para que você possa continuar com a sua existência. E muitas vezes até você nem se reconhece. Então, assim, o ponto crítico, né, a crise, ela pode trazer isso para você, uma vida mais preenchida.